Seja muito bem-vindo à nossa live do Arte Show, terça-feira, 9h30 da noite. E hoje o nosso convidado aqui para um bate-papo especial é o ilustrador e escritor Lucas Mizunaga. Vamos falar sobre ilustração, a pré-venda do livro dele. Então já deixa eu procurar o Lucas aqui para começar a nossa entrevista. Cadê o Lucas? Vamos aguardar o Lucas aparecer aqui pra gente. Se você quiser mandar alguma pergunta pra gente, para falar com o Lucas, pode enviar, porque vamos falar sobre tudo. E como ele tem um trabalho de muita delicadeza, ilustrações, o Lucas apareceu aqui pra mim. Deixa eu fazer a conexão aqui. Vamos ver, vamos ver. Agora foi. Oi, Lucas, tudo bom? Oi, Jefferson, tudo bem você? Tudo bom. Me diz uma coisa, em qual cidade que você está? Atualmente estou morando em Maringá, que é no interior do Paraná. Tá bom, então a nossa conexão de hoje é São Vicente, litoral de São Paulo e Maringá. Lucas, eu vi teu trabalho, assim, é um trabalho de muita sensibilidade e de autoconhecimento, de busca, na verdade, a busca de conhecer a si mesmo. De onde que você vem com tanta profundidade para levar uma visão muito mais simples, universal, porque, na verdade, tudo que você posta ali nas suas redes sociais, na verdade, qualquer pessoa pode passar por aquilo. De onde você traz tanta inspiração? Bom, eu acho que o início, né, para começar a falar sobre esses processos e tal, foi inspirado no meu próprio processo de autoconhecimento. Né? Em terapia, faço psicanálise atualmente há 2 anos e Sim. foi quando eu comecei, de fato, me aprofundar muito em quem eu sou e quem eu quero ser e quem eu fui. E eu acho que isso me inspirou muito a começar a falar isso dessa forma, junto com ilustração, junto com o texto, de forma mais ampla também, porque eu sentia que durante a semana, né, tipo, tem a sessão, e daí durante a semana eu sentia uma falta de ter uma manutenção, sabe? Tipo, de tudo que Sim. foi conversado nessa sessão, e eu acabava transformando, então, alguns dos temas, né, que eu abordava na minha análise em lembretes. Então, os textos, os posts, vêm muito como um lembrete. E aí eu sempre escrevo para o outro, que é como se eu estivesse escrevendo a mim mesmo, assim, sabe? Que o meu tempo para estudar e ler essa questão, ou ver essa imagem, ver esse desenho, eu sei que essa pessoa vai lembrar desse caminho, sabe? Por onde eu estava, sabe? E eu acho que é mais por esse caminho. Porque assim, quando eu comecei a olhar lá teu Instagram, eu peguei e pensei assim, nossa, é muito psicológico. E é muito universal também, porque assim, você começa a ler cada mensagem que você posta lá, e você se identifica muito, porque é a história de vida de cada um, né? E Uhum. cada pessoa vai sim passar por um processo, um autoconhecimento, processo de amadurecimento, e isso traz uma profundidade imensa para cada pessoa. Sim. Eu acho que é isso, tipo, falar sobre autoconhecimento é muito amplo e gera muita identificação, porque tá todo mundo nesse processo, né? Cada um de uma forma singular, mas eu acho que é um processo que a gente compartilha enquanto humanidade, assim, tá todo mundo tentando se conhecer, né? Hum, E eu acho que essa questão também do falar simples e profundo são duas coisas que eu sempre admirei muito na música, na literatura, de pessoas e artistas que falavam simples, mas que tinham uma certa profundidade, sabe? sim. Então, eu acho que essas duas palavras, assim, a harmonia dessas duas palavras são duas coisas que eu sempre prezei muito na minha arte. Me diz uma coisa, qual é a sua formação? Fala um pouquinho pra gente. E no que a sua formação te ajuda no processo de ilustração? Uhum. Bom, eu sou formado em publicidade e propaganda e com ênfase em marketing. E, na verdade, no curso mesmo, não tinha nada muito voltado para isso, não tinha nada muito voltado para ilustração. Foi uma iniciativa minha mesmo, de querer aprender isso,
né? Porque eu falei, eu senti falta no curso de aprender alguma coisa sobre design, talvez sobre ilustração digital, e foi nessa falta, nessa ausência na universidade que eu decidi começar a me testar nesse lugar, porque eu já desenhava no papel, Sim. nada tipo, ao que né, é hoje, mas eu tinha muita vontade de entrar nessa questão do digital. Então, eu acho que o meu curso, assim, se me inspirou em alguma coisa foi na ausência, assim. Ah, não Sim, tinha nada, nenhuma disciplina focada nisso, então eu decidi ir atrás por conta própria porque era uma coisa que eu me interessava muito. sim. E quando que você começou a rascunhar os primeiros desenhos na tua vida? Foi na infância? Você já tinha esse lado criativo muito presente? Como era isso? Uhum. Sim, eu desenho desde que eu me conheço por gente, assim, desde que eu tenho consciência, assim, eu sempre tive folha em branco e lápis de cor à disposição. Nunca fui, como eu posso dizer, nunca fui incentivado de fato, tipo, entra num curso, faz isso, mas sempre tive à disposição, tipo, papel e caneta. E Sim. isso durante, enfim, todas as fases da minha vida. Então, desde criança, do que eu lembro, inclusive tem uma pasta com vários desenhos guardados, de quando eu era criança mesmo, tipo, desenhava desde sempre, assim. Só que essa questão foi se aflorando mais, assim, na faculdade, né? Beleza. Eu separei algumas imagens aqui que eu dei o print lá no teu Instagram. Legal. E aí tem uma mensagem que diz assim: parece que a gente cresce e para de valorizar o que a gente tem. Nessa vida de gente grande, a gente sempre busca mais. Nunca é o suficiente. A gente está sempre ocupado, sem tempo para nada, sem tempo para agradecer, sem tempo para olhar para as pequenas coisas, e encontrar um pouquinho de felicidade, sem tempo para viver. E aí eu achei muito lindo, Uhum. porque essa ilustração foi você mesmo que fez, né? Isso, aham. Inclusive, seria é o que eu chamo de autorretrato no interior, na cidade que eu cresci, na verdade. Que, tipo, tem toda essa vibe, assim, de tudo só tem casa, não tinha um prédio lá. E além da ilustração, né, o texto também é meu e eu lembro muito desse descontentamento, assim, crescendo, de crescer, assim, né? Inclusive, o desenho também é uma coisa que é uma coisa que eu ligo muito a criança, sabe? A minha criança. E como eu acho legal esse resgate de, por exemplo, hoje me considerar adulto e ainda assim desenhar, sabe? Tipo, eu acho um contraste muito legal, assim, sabe? E muito forte para mim também, que me representa demais. Porque eu de fato acredito que quando a gente cresce, né, amadurecer e tal, fala muito sobre a gente deixar para trás Sim, sonhos, fala muito sobre a gente abrir mão de muitas coisas, fala muito sobre começar a tentar ter controle de muita coisa. E são coisas que eu sempre me questionei muito, assim, sabe? Tipo, eu nunca consegui me colocar dentro desse lugar, assim, nossa, mas por que precisa disso, sabe? Por que precisa ser assim? E aí eu acho que esse texto e a ilustração vem muito nessa energia nostálgica, assim, que eu sim. tenho. E assim, o processo de amadurecimento é como se fossem camadas, né? A gente vai passando por camadas e às vezes você fala assim, eu tô pronto para tudo. Mas só que na verdade acontece alguma situação que você fala assim, peraí, eu tô meio perdido. Exatamente. E você acaba se encontrando nesse mundo da poesia, da ilustração, é basicamente isso? Exatamente. Eu amo o lúdico. Eu amo essa. Eu amo o lúdico. É tipo. Isso pra mim também é uma coisa que. É uma palavra que me define muito, assim. Que define muito o que eu faço, o que eu gosto. É, brincar com essa questão da, do desenho. Que eu gosto de pensar, né? Num desenho mais de traços não tão refinados, sabe? Rabiscos mesmo. Eu gosto de chamar de rabisco, né? Porque é isso mesmo que eu acho. A gente às vezes dá uma importância. E principalmente quando eu estudei sobre arte, né? A gente coloca a arte num lugar de pedestal, só que para mim a arte está num lugar tão diário, tão na rotina, que para mim é um rabisco mesmo. E esse rabisco é tão único e tão significativo quanto uma tela que está num museu. Sim. Aí eu vou te mostrar um rabisco aqui. Me sinto um oceano, desde que deixei minhas margens para conhecer minhas profundezas. É uma imagem bem simples,
mas que fala sobre a importância da gente olhar para profundeza, né? Porque a gente é muito maior do que a, a simplicidade, olhar apenas para o lado externo, para fora. E é como eu sempre digo, que na realidade a resposta para tudo na nossa vida vai estar sempre dentro da gente. Exatamente, eu concordo. Concordo total. Ó, Sim, e inclusive é um bom resumo, né, sobre o meu trabalho, sobre tipo, a gente sim, vê a primeira camada, que é uma superfície, mas quando você entende o texto, você entra numa profundidade que talvez fale com algo dentro de você que não está mais aqui no, sim, no, no externo, né? Tá muito mais no interior. sim. Aí tem uma outra imagem aqui que eu gostei também. Encontre a mudança em você. Certo. Eu amo girafa. Por Eu quê? amo girafa. Para você, o que significa a girafa? Porque, assim, sempre algum animal tem uma representação, né? Aham. O Jung, ele vai muito para essa questão da simbologia das coisas. E o que representa para você a girafa? Sempre quando eu olho para uma girafa, assim, e pretendo desenhar girafa, tem muito a ver com flexibilidade. Tipo, com essa ideia do pescoço, sabe? Se algo, sei lá, algo flexível de alguma forma, eu não sei porquê, mas isso me leva muito para esse lugar da girafa ser algo flexível e algo que eu tive que aprender a ser. E É, algo que a gente tem que aprender a ser para crescer mesmo. Porque sim, se a gente fica muito rígido, a gente não muda, a gente não evolui. E eu acredito muito que aceitar e ser flexível é aceitar, tipo, as mudanças, é entender que você vai continuar mudando. E é isso, tipo, para mim tá isso. É o oposto de rigidez. é. E também a borboleta é muito presente no seu trabalho, né? Sim, é outro símbolo também que eu gosto muito, que são coisas que, é isso, se complementam para mim, né? Porque borboleta tá num lugar de transformação, É de mudança, né? transmutação, né? Aqui também tem uma Exatamente. outra imagem. Ah, Deixa eu ler aqui para o pessoal. Você consegue enxergar beleza em tudo. Então comece a se olhar com mais gentileza. É, porque às vezes a gente é tão crítico com a gente mesmo que você fala assim, todo mundo presta menos a gente, né? exatamente. Mas a gente precisa ser menos rígido com a gente mesmo. Exatamente. E tem essa questão Geralmente, também como a gente consegue ser tão gentil com um amigo próximo, né? Você não fala, sei lá, você não trata um amigo mal. Então por que que sim, você vai se tratar mal? Por que que você usa palavras, tipo, e adjetivos para si mesmo que você não usaria para um amigo, sabe? Então, sim. tipo, tem muito essa questão, né? De como a E, gente e se assim, trata, é importante. sim, e é uma situação muito doida porque eu acho que às vezes a gente é tão crítico com a gente mesmo que você pode estar enfeitando o mundo. E no caso é o que você faz com a tua sensibilidade, né? Mas às vezes a gente não consegue reconhecer o quão bom ou o quão iluminado no sentido de você conseguir levar uma mensagem, levar uma imagem, levar um carinho. E às vezes a gente se perde meio que nesse calabouço de estou perdido, o que é que eu estou fazendo aqui? E aí você consegue sim fazer isso com o teu trabalho, né? Ah, é um propósito. É um propósito levar luz, assim, tipo, eu acho que não nem é levar luz, mas tentar ajudar a pessoa a iluminar algum caminho, sabe? Sim, Tipo, alguma questão. Se meu trabalho alcança esse lugar, em uma pessoa que seja, para mim, tipo, é isso, o propósito tá feito. sim, sim. Aí tem mais um aqui, ó. Pare de acreditar na ideia de que guardar tudo o que sente é sinônimo de força. E uma panela de pressão. Porque quando a panela explode, aí a coisa ferrou, né? Exatamente. Essa é a ideologia, essa é a, não é a ideologia, mas essa é a correlação mesmo, É, né? Eu, por muito tempo, fui essa pessoa, né? Crescer enquanto homem, a gente coloca a masculinidade, né? Crescer é, num mundo em que a masculinidade é tão tóxica, faz a gente ser assim, né? Tipo, por exemplo, eu ouvi muito não chora, não mostra sentimento. Mesmo ainda sendo um homem gay, eu passei por esse tipo de pressão, assim, com a masculinidade, né? De tipo, não pode chorar, não pode demonstrar sentimento.
É isso, por muito tempo eu guardei muita coisa. E aí eu lembro que quando eu finalmente comecei a falar sobre as coisas na terapia, eu vi que, tipo, é isso, não tem como você ficar guardando coisas pra você quando essas coisas podem ser dialogadas, quando essas coisas podem ser trabalhadas, tanto externamente, né, com as suas relações familiares, com amigos e tal, quanto internamente, a sua relação com Sim. você mesmo. E eu acho que é isso. Você já viu o clipe do Thiago York, Masculinidade Tóxica? Vi, É uma obra de arte aquele clipe, né? Porque sim, assim, é ele fala isso. muito da questão dos nossos antepassados e a gente vai carregando esse karma meio que do machista, da pessoa sem sensibilidade, sem o choro. Exatamente. E assim, eu sou um cara muito sensível também, sabe? Eu gosto muito de bicho, eu sou doido por animal. Só que assim, às vezes você tem uma sensibilidade que você fala assim, peraí, eu sou meio que uma utopia no meio de uma sociedade que é totalmente petrificada. Uhum. Só que às vezes a gente quer ser um pouco petrificado, mas só que aí você não acaba sendo mais você, Exatamente. entendeu? Uhum. Mas é assim, é cada um com a sua diferença, cada um com a sua sensibilidade, cada um com o seu olhar para o outro com carinho. E Uhum. essa diferença que soma, né? Acho que é basicamente isso. Eu concordo. É isso. Tipo, e mais borboletas. É, Teve uma. Inclusive, as borboletas eu gosto de dizer que as borboletas me salvaram durante a pandemia. Porque foi sim. quando eu comecei a desenhar elas. Ah, Exatamente. Eu lembro de ter desenhado a primeira borboleta no começo da pandemia. E sim, eu não lembro exatamente o que aconteceu, só que eu sei que eu comecei a me apaixonar por desenhar asas de borboleta. E aí eu comecei com uma simples, até começar a inventar, tipo, borboleta com asa de céu e tal. E eu lembro que foi sim. uma pira, assim, durante a pandemia, desenhar borboleta. E como que foi a tua vivência na época da pandemia? Você entrou num estado complicado, de não aceitação, de questionamento de mundo? O Aham. que que foi tua válvula de escape nesse período? Bom, minha válvula de escape foi a arte, com certeza. Foi a época que eu realmente comecei a desenhar, tipo, com frequência, porque era isso, né? Inclusive, tinha dois trabalhos. Eu trabalhava de forma fixa para duas empresas, Tá. como designer. E aí, quando chegou a pandemia, eles cortaram essa área, então eu basicamente perdi os dois empregos. E nessa época eu estava morando numa cidade do lado de onde eu tinha crescido. E eu já estava morando com um amigo, então eu não morava mais com a minha família, porque eu fui também criado pelo meu avô, então eu não morava mais com o meu avô. E aí na pandemia, quando eu perdi os dois empregos, eu tive que voltar para casa do meu avô, porque já não, enfim, não ia ter dinheiro para me sustentar e tal. E eu acho que foi a época, foi tipo assim, sabe essa coisa de achar que você está regredindo? Sim, Você está dando passos para trás? Porque é isso, em um dia você está lá e sabe o que é liberdade, sabe o que é liberdade financeira, e no outro você tem que voltar para um lugar onde você não queria mais estar. Tipo, é ruim quando você sai de casa e aí você se vê na obrigação de ter que voltar. Porque, e inclusive é uma coisa na terapia que eu vi muito isso, né? De tipo, eu voltei para um lugar que era o mesmo lugar, mas eu já não era mais a mesma pessoa. E esse sim. foi o maior choque, assim, foi quando, enfim, aí quando eu voltei para lá e eu já me entendia como uma pessoa que já não era mais a pessoa que abaixava a cabeça para qualquer coisa, que ouvia discursos sobre masculinidade e tal, e ficava calado e tal. Então, foi uma época muito complicada a pandemia, não só pelo momento que a gente está vivendo Sim. enquanto sociedade, mas pessoalmente mesmo. Tipo, dentro de casa foi um momento esquisito, foi um momento ruim, tive muito confronto, mas foi um momento em que eu cresci muito também. Tipo, pessoalmente, mesmo, tipo, a minha relação comigo mesmo foi quando eu realmente entrei nessa questão do autoconhecimento. De entender quem eu era, o que eu queria, para onde eu queria ir. E foi muito importante. Assim, é uma situação muito doida que às vezes a gente tem que usar uma máscara social para ser aceito meio que de forma até inconsciente mesmo, né? Mas hoje em dia você consegue dizer não com menos preocupação para as pessoas? Com menos preocupação, não. Com mais coragem, talvez. Tá. Preocupação sempre existe. Eu tenho uma questão muito grande em agradar. Esse negócio de, né,
eu não quero perder nenhuma oportunidade, eu também não quero desagradar ninguém, e eu sempre tenho essa resistência. Mas hoje eu tenho muito mais uma consciência de até que ponto é o meu limite. E hoje em dia eu entendo muito mais onde é o meu limite para poder dizer não. Tá. Mas a preocupação existe, tipo, a preocupação de não agradar, a preocupação, enfim, das pessoas se afastarem por eu estar impondo esse limite, porque para mim não é um delimitador, é uma forma de você limitar mesmo até onde a pessoa pode, até onde o outro pode chegar até você, né? Sim, E enfim, isso é muito importante. Hoje eu ainda tenho preocupação, mas já digo com muito mais coragem os nãos. tá. É, como que você lida com a questão das redes sociais? Existe algum hater que te manda mensagens nada legais? Como que você lida com isso? Ou você tem um autocontrole em relação a todas as mensagens que chegam para você aí? Eu acho que eu não tenho hater. Tipo assim, é porque eu acho que não chega dessas pessoas, talvez, Tá, né? O que acontece, assim, é, eu recebo talvez, pelo menos é como eu recebo, né? Eu recebo muita crítica construtiva, assim, tá, em questão lá, tipo, principalmente a escrita, que às vezes vem muito essa questão, né? Tipo, a forma como eu coloquei e tal, às vezes tem pessoas que discordam, só que eu acho também que é um processo natural. Tipo, você escreve uma coisa, as pessoas podem concordar e podem não concordar, e tá tudo bem, sabe? Então, eu acho que hoje eu já cheguei num acordo melhor, assim, de, tipo, receber essas críticas, sabe? De, tipo, tá. as pessoas podem não concordar com tudo que eu posto, e é saudável. Eu acho que é Sim, saudável. sim. E assim, também o teu Instagram acaba servindo como um diário do que você está passando naquele momento, né? Uma autorreflexão também. Sim. Eu acho que eu me proponho, na minha arte, eu me proponho muito a ser vulnerável. E talvez isso já mostre para as pessoas, tipo, já quebre um muro entre a minha arte, entre mim também, e em relação ao outro, sabe? Porque às vezes, né, tipo, se fala muito sobre como a fragilidade, como se mostrar frágil, aproxima as pessoas. A gente gosta de nos juntar, enfim, de se juntar pelas nossas diferenças, assim, né? Tipo, sei lá, eu penso muito em dias ruins, assim. Às vezes a gente fala muito sobre positividade tóxica e tal. E eu gosto muito de ver como até nos dias ruins eu posso ser sincero em relação a isso de que, tipo, olha, hoje não é um dia legal. Isso é legal porque isso também conecta. Isso também aproxima as Sim, pessoas, né? sim. Aproxima o público do que eu faço. A questão da mudança de tempo, por exemplo, o dia está nublado, isso mexe com o teu sentimento, você dá uma caída, fica menos exposto, menos feliz. Porque assim, pelo menos comigo, quando o tempo está nublado, eu fico meio triste. Não sei se contigo é assim. Eu tenho isso também. Pra mim, dias legais e os desenhos mais coloridos saem quando tem sol e céu azul. É, Porque dia nublado também me traz muita nostalgia. melancolia, Então, né? exatamente. Vem uma coisa um pouco mais triste, assim, também. Sim, Isso sim, transparece, né, nos desenhos e no texto. sim. Aqui, ó, tem o seu melhor não vai ser o mesmo todos os dias. Aham. Eu amo esse desenho. É, E eu amo essa frase também. Porque é, ah, e geralmente você leva quanto tempo para fazer cada desenho, animação? as animações duram mais, assim, demoram mais, porque é um processo um pouco mais lento, é um processo que demanda mais paciência, demanda mais tempo. Então, sei lá, uma animação, eu costumo. Tem animações que eu não termino num dia. Então, eu tenho que começar num dia e daí terminar no outro. Mas os desenhos, assim, tipo, eu consigo fazer, assim, literalmente desenhar, eu consigo fazer, sei lá, em 1, 2 horas. Porque eu acho que o processo mais demorado é o processo da criação da ideia. Sim, Porque com a ideia pronta, a mão de obra mesmo é muito simples para mim. Porque, tá. enfim, eu já sou muito acostumado a desenhar no digital e tenho a técnica e o estilo que eu gosto de usar. Isso é muito
é muito familiar para mim, então não é algo que demanda tempo. Agora, o que demora mesmo é esse processo de pensar na ideia, pensar no desenho, pensar na frase, escrever. Isso é o que me demanda tempo. E geralmente essas ideias vêm do quê? De um sonho, de alguma coisa que você leu, alguma situação que você passou? De onde vêm essas ideias? De todo lugar possível, assim. Tipo, tudo me inspira. Tudo me inspira. Sei lá, ir no shopping me inspira. Assistir um filme legal me inspira, assistir uma série, cozinhar me inspira, tipo... E as ideias aparecem meio que assim, né? Tipo, não vou dizer do nada, porque a gente tá, por exemplo, a gente é sempre bombardeado de informação, né? Então eu gosto muito de assistir, eu gosto muito também de ouvir muito podcast, e nos podcasts se trazem muitas ideias, né? Se debatem muitas questões mesmo, e dessas questões eu consigo começar a olhar para mim e traduzir talvez aquilo, e aquilo se transforme em algo que eu posso colocar na minha linguagem. Tá, Então, tipo, acho que tudo meio que me inspira e de tudo pode nascer uma ideia. tá. Ó, aqui tem uma outra mensagem também. Você leva muito a sério, Sim. né? Você se leva a sério demais. E essa é um lembrete, assim, é um lembrete pra mim mesmo. Porque Mas você se eu leva tenho muito muito essa a questão. sério demais. Eu tenho essa questão de me levar muito a sério. É, E, e quando a gente se leva a sério demais, eu penso muito em como a gente é rígido com a gente mesmo, sabe? é. Tipo, não se pode rir, não se pode errar, não se pode nada, sabe? É uma autocobrança muito injusta com a gente mesmo, assim. Então, essa arte específica é um lembrete mesmo pra mim. Tipo, tudo bem rir de si mesmo. Você é descendente de japonês, Sim, sou descendente de japonês. Minha mãe é japonesa. tá? É, tem um outro desenho aqui também, ó. Ah, essa é uma animação. Aham. É que assim, a animação eu não consegui pegar o vídeo. Você também tem uma lojinha aí, né? De produtos também. Ah, aham. Então, eu tinha uma lojinha, porque até então eu morava numa outra cidade, que eu tinha fornecedor e tal, só que agora, depois que eu me mudei pra cá, pra Maringá, eu meio que dei uma pausa na lojinha pra tentar reorganizar isso. E também pela questão de estar lançando o livro e tal, eu queria focar mais no livro e nos outros projetos e deixar a lojinha um pouquinho de lado, porque, enfim, eu também vejo a lojinha muito como um lugar em que as pessoas compram como presente. Então eu Sim, gosto de voltar com a souvenir. lojinha mais pro final do ano. É. Então agora vamos para o livro. Me diz uma coisa, Vamos para... até para dar uma, a gente deu uma pincelada aqui. E como que foi o processo de criação do livro? Como surgiu a ideia da criação do livro? Ó, eu acho que o estalo começou com o Felipe, que na época era o editor da Planeta, que ele mandou um e-mail e tal, falando, olha, a gente gostou muito do seu trabalho e tal, e aí tem essa ideia de se você escrever esse livro, porque tem um post seu que a gente gostou muito, que daí esse post tinha essa frase, né? Nenhuma escolha precisa ser eterna. E daí foi o pontapé para começar a pensar no tema, para começar a pensar talvez, numa quantidade de textos e desenhos que pudessem abordar esse tema de diferentes perspectivas. E a ideia começa daí, a ideia do livro começa aí. Depois disso, depois desse pontapé inicial, né, foi um processo, assim, um processo mais difícil do que eu pensei que seria. Porque eu achei que seria mais fácil tentar encontrar uma cronologia, assim, dentro desse tema. Mas, na verdade, foi um pouquinho complicado. Mas saiu. É, o livro tem 5 temas, né? Que são abordados. Isso, o livro, na verdade, são 5 capítulos, porque quando eu estava pensando no tema, eu estava muito pensando sobre uma caminhada. Tá. E aí, quando veio essa questão da caminhada, eu comecei a pensar muito nas coisas de uma forma muito lúdica, né, claro, nas coisas que se abordam dentro das caminhadas. Então, tem as pedras no caminho, tem os primeiros passos, tem recalcular rotas, tem encontrar novos caminhos. Isso tudo foram coisas que foram aparecendo. Eu falei, nossa, isso aqui daria um capítulo que dá para abordar determinada fase de um caminho. Então, acho que o livro, essas 5 fases, essas 5 capítulos, tem a intenção de traduzir
5 fases dentro de uma caminhada, dentro de um ciclo também, que eu gosto muito de pensar em ciclo. Sim. Foi nesse ano mesmo que você começou a escrever e fazer a ilustração do livro? Quanto tempo levou? Não, o livro eu comecei. Eu recebi o e-mail no meio do ano passado. Tá. Então, todo o livro basicamente foi feito no ano passado. Até dezembro mais ou menos, eu tinha já feito o bruto. Tipo, escrito todos os textos, feito todos os desenhos. Depois disso foi, daí esse ano, a gente começou com a parte do refinamento mesmo, de entender o que cabia e o que não cabia, para tentar montar essa cronologia, né? E foi isso, foram tipo, eu acho que a criação mesmo foram 6 meses. Tá. Eu colocaria. E o conteúdo do livro é totalmente diferente do que tem no teu Instagram? É um conteúdo novo? Ou existem alguns conteúdos que já foram publicados ou não? Ah, sim. Então, tem conteúdos que foram refeitos. Tá. E é isso. Tipo, eu acho que essa questão foram refeitos, tem muita coisa nova, a maior parte das coisas são novas, todos os desenhos, na verdade, são novos. Tá. E eu queria muito isso, né? Que fosse algo novo, mas dentro da linguagem, né? Tipo, então, a estética do livro, a linguagem que eu uso nos textos e tal, tem toda a mesma cara que a gente encontra no Instagram. Eu vi que você publicou, na verdade, você mostrou o livro na sua mão, né? O livro físico. Ah, sim. Inclusive, ele tá aqui, nem tá aparecendo porque tá cortando. Mas pode mostrar pra gente. Mostra pra gente. Eu tô achando que a luz tá ruim. Ah, legal. Por que você colocou o Luke em cima? Seria teu apelido? Por que isso? Ah, tá. Não. É que assim, sabe o nome artístico? Sei. Então, eu não sei lá, eu não gosto, eu acho que eu não consigo me identificar muito nesse lugar artístico, eu não consigo me definir muito como o Lucas, pessoa, sabe? Para mim, o Lucas é o CPF Tá. e o Luke é o artista, sabe? É quem realmente, é Legal. onde eu tenho a liberdade para criar. E eu acho que é Legal, isso. legal. A ideia de colocar aqui, enfim, a ideia da disposição da capa é da editora. Legal. Inclusive, que eu amei muito. Mas é um desenho que está dentro do livro. Legal. E, basicamente, o livro é todo colorido. Eu vou só folhear porque eu não quero dar muito spoiler. Tá bom. Mas, ó, ele é todo colorido. Ah, E tem texto também. Ó, tem textos mais longos, textos mais curtos. sim, Mas ele tem essa ideia de ser todo colorido. sim, sim. Opa, não tô nem aparecendo. Tá lindo mesmo. E me diz uma coisa, ele já está à venda, né? Em algumas plataformas aí. Eu vi que tá na Amazon. Acho que eu só vi na Amazon. Tem na Martins. Na Martins Fontes? Tá. Isso, aham. Lá na Isso, tem lá Martins também. Fontes. Vai ter algum lançamento em alguma capital aí, cidade, do teu livro, para aproximação com o público em geral ou não? Então, eu não sei se eu posso falar ainda, mas talvez tenha uma Bienal do livro. Ah, Talvez. no Rio? Fica aí o No spoiler. Rio de Janeiro? Exatamente, no Rio de Janeiro. Talvez tenha uma Bienal do livro. Porque esse ano tem a Bienal do Rio, né? Então provavelmente ele vai lá. Exatamente. Então, o pessoal tem que ficar de olho aí para saber quando que vai ter essa oportunidade. Sim. E aí, obviamente, que você também vai falar do processo de criação, do conteúdo, assinatura e muito mais. Sim, a intenção é fazer uma sessão de autógrafos, né? Mas é isso, eu vou confirmar tudo certinho e quando tiver certo a gente expõe a data, o horário certinho. E eu espero que seja, enfim, é para ser uma celebração, né? Sim. Porque, enfim, é um projeto que eu me dediquei muito. Qual vai E eu ser espero que seja. a tiragem inicial? Eu não sei disso. Eu sou artista que foge da burocracia. Então, assim, qualquer pergunta sobre questões burocráticas eu não vou saber te responder, mas porque eu sou muito ligado à questão artística mesmo. Tá Tipo, bom. o que o livro vai se tratar, como vai ser, como ele vai aparecer para as pessoas. Isso é comigo. Tá bom. Agora, a parte burocrática, eu realmente não tenho tanto que essa questão do release, né? Demorou muito, porque era isso, eu não tá muito ligado nisso. Mas ele vai ser na versão digital, né?
e também no livro físico, nas duas versões. Eu não sei se vai ter versão digital. A intenção, acho que é fazer o livro físico, Tá, primeiramente. Mas eu posso confirmar isso com a editora, porque a gente não conversou muito sobre essa questão de ter uma versão digital. tá. Mas é até interessante, porque tem muitos seguidores que Leandro são de Tato, longe, né? Moram é, longe, moram em outro país, sim, e aí tem essa questão. sim, aí seria interessante também. Lucas, brigadão, tá, pelo nosso bate-papo aqui, até para também não levar muito tempo teu. Pro pessoal aí, quem quiser pode seguir o Art Show, pode seguir o Lucas também. A rede social do Lucas é @arte_do_luke e do Art Show é artshow_jeff. Você teria alguma mensagem para mandar pro pessoal, um carinho especial, pode mandar. Tá, eu tenho, e eu quero muito falar sobre isso aqui. Primeiro que eu acho que isso aqui, o livro não sairia sem as pessoas que me acompanham. Então eu queria muito, muito, muito agradecer às pessoas que me acompanham, as pessoas que fizeram isso possível, tanto a editora, minha família, como suporte emocional, né? E os meus seguidores, por mostrarem que existe potência no que eu faço, que existe, não potência, né? Existe potencial no que eu faço. Eu sou muito grato. Eu escrevi esse livro muito pensando também nas pessoas que me mandam mensagem, para os seguidores que estão há muito tempo me acompanhando, que estão nesse processo de autoconhecimento junto comigo, que estão se descobrindo junto comigo. E comprem o livro, porque, como eu coloquei na dedicatória, esse livro é para todas as pessoas que estão em busca de si. Então, assim, se você está em busca de si, esse livro foi feito para você. E eu acho que é isso. Eu queria também já te agradecer também por esse espaço. Amei o convite, amei nossa conversa. E eu espero, enfim, que as pessoas tenham curtido também. Tá, quando você vier a São Paulo, eu quero te conhecer, tá bom? Beleza. Eu sei que não vai faltar oportunidade, porque eu sou bem curioso em relação a tudo. E assim, eu tenho certeza, porque assim, quando eu vi o teu material, na verdade foi uma amiga minha que havia indicado, né? Aí eu comecei a ler, porque eu também faço terapia. Eu adoro terapia. Eu acho que a terapia é um processo de construção e de desconstrução do que a gente é. E isso ajuda muito. E aí quando eu comecei a ler, eu falei assim, isso tem a ver comigo, isso tem a ver comigo, isso tem a ver comigo. E tem a ver com todo mundo, sabe? É só ter um pouco de paciência, um pouco de sensibilidade e de se permitir olhar um pouco mais para dentro, que aí as coisas funcionam. Acho que é basicamente isso. É isso, muito bonito. Tá bom? É Um isso. abraço para você, um abraço para todo mundo que nos acompanhou aqui no nosso bate-papo. E aí na quinta-feira a gente volta com muito mais aqui no Art Show. E quer falar para a gente alguma poesia tua, algum textinho teu, só para dar uma apimentada no pessoal, hein? Posso ler o texto do livro? Pode sim. Tá. Eu vou escolher, então... Eu acho que eu vou escolher, eu acho que um dos meus favoritos. Cadê? Só um minutinho. Pode ficar tranquilo aí. Eu vou ler, então. Ele é um texto que está no último capítulo. E eu intitulei ele de Eu Cresci Assim. Recebi afeto só quando era bom. Eu cresci sendo cobrado para ser bom e eu aprendi a me cobrar também. Me cobro tanto que é difícil reconhecer quando faço algo positivo. Inclusive, relutei em escrever essa última frase porque fiquei me perguntando se já fiz algo de bom. É bem cansativo. Eu ando aprendendo a me abraçar quando me sinto mal, em vez de me culpar por não estar bem. Estou aprendendo a lidar com meus erros e minhas imperfeições da forma mais natural possível. Porque errar e ter esses dias complicados é comum, faz parte. Cansei de tentar ser algo que eu nunca vou ser. Me permito errar, cair e chorar. Me permito ser real. E é isso que eu desejo a todas as pessoas, que elas se permitam ser real. Sim, sim, sim. Muito lindo mesmo. Obrigado. Obrigadão, tá? Um abraço bem forte Eu que e até agradeço. breve. Até. Tchau, Tchau, tchau. tchau.